Shalom, amados, paz de Cristo Jesus. Bom dia com muita alegria aí no Brasil. Boa tarde, Mi, aqui dessa Europa velha de guerra. Chegando o verão aqui, gente, a primavera, tá tão gostoso, tempo bom lá fora. Mas olha aqui a situação, é? Eu sou a última das moicanas a tirar o casaco longo. É um prazer imenso estar aqui com vocês, ter sido convidada para abrir o culto e já fazer a oração. Então vamos lá, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para que o Papai do Céu venha trazer mais uma vez o pãozinho fresco do céu para a gente, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amém. Pai amado, querido, Deus de amor, de aliança, de promessa, de justiça, de fidelidade. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Pai, de culto aqui esse domingo, reunidos aqui junto com meus irmãos, com nossos apóstolos. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada por essa oportunidade, por esse momento. Obrigada, Senhor, por cada um, Pai, que pôde estar aqui, que se comprometeu, Senhor, de estar aqui contigo nessa hora, nesse dia, Senhor. Muito, muito, muito obrigada. Pai, eu te peço que essa palavra, Deus, que o Senhor colocou aqui no meu coração, Senhor, que possa vir ser frutífera na vida dos meus irmãos. Eu te agradeço, meu Deus, me usa, Senhor, que não seja eu, mas que eu possa trazer aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós aqui. E dai-nos o culto abençoado, abençoa quem vai trazer a palavra, que ela possa ser, Senhor, uma flecha nos nossos corações, Senhor, que apenas não seja ouvida, mas que também, Senhor, possa ser praticada, Pai, cada dia de nossas vidas. É o que te pedimos e te agradecemos. Faz-te presente no nosso meio. Tu és peça principal aqui no meio de nós. Em nome de Jesus. Amém. Vocês estavam me vendo, me ouvindo? Amém. Porque entrou uma ligação mesmo na hora da oração. Eu digo, mas não tem problema não. Essas coisas acontecem. Amados, eu tô aqui com a honra, a incumbência de trazer, de fazer a abertura aqui pra gente. Então, eu espero que o Papai do Céu continue me usando e falando comigo, e a palavra que Ele me deu, que possa não só vir reverberar no meu coração, mas nos de vocês também. Então vamos lá? Abrir as nossas armas de guerra em Gênesis 21, do 9 ao 20. Gênesis 21, do 9 ao 20. É uma passagem bem conhecida, todo mundo conhece, creio eu, mas vamos lá. Palavra de Deus, se a gente ler todo dia o mesmo capítulo, a gente vai entender todo dia uma coisa diferente. Que papai vai nos capacitando, abrindo nossos olhos, nossos ouvidos. Amém? Posso ler? Todo mundo achou? Amém. H no deserto. Sara viu que o filho de H, egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: Manda embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro como meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamado a sua descendência. Mas também o filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Beceba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está. Põe-se em pé,
Levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se transformou e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Amém? O que é que o Papai do Céu falou para mim aqui nessa palavra que eu já tinha lido tantas vezes? E às vezes tem tanta revelação quando a gente volta a ler, quando a gente decide realmente estudar e parar nas entrelinhas. O que me chamou a atenção aqui foi que antes H era serva, né? H era serva, depois que aconteceu todo ali, todo mundo sabe ali o BO entre Sara e H, aí Sara já não chamava mais H de serva, já era escrava. Mas a palavra tem historiadores que dizem que H era uma rainha, né? No Egito, era uma princesa no Egito. Mas quando a gente vai na Bíblia ler ali em Gênesis 12, quando Abraão saiu do Egito, a palavra não fala que Abraão levou princesa. A palavra fala que Faraó deu escravos e servos, camelos e cabras a Abraão. Não fala de princesa. Então eu não posso, eu, pelo menos Rita, não trato algo que a Bíblia não falou. Então vamos crer, vamos pensar ali que Agar realmente era uma serva, era uma escrava que foi dada para Abraão. E o desencadear da história, todos nós já conhecemos. A questão de Sara não ter esperado, a questão da promessa, porque naquela época era normal uma mulher pegar e dar a sua serva, a sua escrava, a seu marido. Né? Hoje, se a gente for pensar, eu pensar, misericórdia, de uma pessoa que trabalha para mim para ficar com meu marido, nunca, porque não é o contexto da nossa época. Mas se nós formos pensar, imagina aí, quantos de nós, às vezes, Deus nos dá uma promessa e a gente olha para a nossa circunstância e fala, a gente ri atrás da tenda. Como assim eu vou ter um filho? Eu com não sei quantos anos, esse homem já nem consegue mais ter menino. Como é que eu vou ter filho? O que é que a gente faz? A gente dá um jeitinho na promessa. Então foi mais ou menos isso, todo mundo sabe o que aconteceu ali. E o filho de Sara, de Agar e Abraão, é tanto que para os muçulmanos, o Ismael é o filho da promessa, por ser o primogênito, né? A gente sabe que a Bíblia tem toda essa questão de primogenitura, então é por isso que eles falam nunca que Isaac pode ser a promessa, porque Isaac não é o primogênito. Mas nós, a gente se firma e se finda no que Deus fala, na palavra que ele deixou para a gente, que é a Bíblia. E Deus fala claramente: o filho que será da sua descendência é Isaac. Então não se preocupa com o menino. E a Bíblia fala aqui, no capítulo no 21, 11, 12, que Abraão não estava preocupado com H, ele estava preocupado, pensativo com o menino. Mas aí, quando Deus fala, Abraão, não te preocupas, nem com o menino, nem com a escrava. E ele liberta, ele libera, ele manda a H embora. Por quê? Porque eu creio, como eu venho lendo aqui, que Deus tinha também algo para fazer na vida de H, como fez. Quando a gente lê que H foi embora e o menino já não tinha, a água já tinha acabado, ela põe o menino à distância e chora. E a palavra diz que Deus ouve a voz do menino. Mas quem estava chorando era H? Como é que Deus ouve a voz do menino? Porque é o que que Deus falou para Abraão? A promessa de que Deus, o que Deus falou para Abraão, não se preocupe, que farei dele uma nação. Deus não falou que ia fazer de H. Ele falou que ia fazer do menino. Então Deus tem compromisso com quem ele fala que vai fazer. E ele ouviu a voz do menino e enviou esse anjo. Mas quem foi? Deus podia ter enviado o anjo para falar com o menino. Porque quando a gente lê na história, Ismael já não era tão pequenininho assim. Ele já era um rapazinho. Significa que ele poderia, sim, conversar com Deus. Só que Deus vai usar quem tem autoridade sobre a vida daquela pessoa. Agar tinha autoridade sobre a vida de Ismael. E Deus falou com quem? Com ela. E o que que ele fez? Reforçou o que ele já tinha falado para Abraão. O anjo mandou Agar colocar o menino de pé, segurar pela mão, porque eu farei dele um grande povo. A palavra que Abraão tinha ouvido foi confirmada para Agar. Então, o que foi que apareceu? Vocês acham que já tinha a fonte já tinha ali, o poço? Apareceu um poço ali ou já tinha?
Já tinha, porque olha o que a palavra diz. Então Deus lhe abriu os olhos. Se abriu os olhos é porque já tinha, ela não estava enxergando. No meio do desespero, amados, o que é que a gente pode trazer para nossas vidas? A providência já está lá. Mas a gente está tão desesperado, já esperando a morte, que a gente nem consegue enxergar o que Deus já colocou ali. Por que que a palavra de Deus abriu os olhos dela? Abriu porque estava fechado, né? Não estava enxergando. E ela começou a enxergar, deu água para o menino. Aí uma coisa que me chamou aqui a atenção. Aí disse pra H, deu água para o menino e o menino cresceu e morou no deserto. Ele morava ali, ele peregrinava no deserto. Vocês imaginam a gente achar uma fonte que Deus abriu nossos olhos num lugar escasso de água? Eu me pergunto, Senhor, por que que H não prosperou ali naquele lugar? Por que que ela não fez daquele lugar ali, já era um oásis, foi plantar, foi fazer algo? De onde ela veio, Abraão era próspero, tinha animais, tinha plantação, tinha isso, tinha aquilo. Por que que H não aprendeu? Por que que H, a historiadores dizem que ela viveu mais ou menos uns 30 anos com Abraão? Por que que ela não foi discipulada? Por que que ela não clamou o Deus de Abraão? Foi Deus que teve até ela, porque por ela ia morrer ali um menino. Mas Deus tem promessa, amados. Inclusive com aqueles que talvez, eu vou pedir aos meus apóstolos que me corrijam, com aqueles que Deus talvez não tinha compromisso. Porque o Deus não tinha que ter compromisso com o filho da escrava, porque não era promessa dele, mas Deus tinha aliança com Abraão. Então, olha a importância da aliança que nós fazemos com Deus, que Deus faz conosco, e as nossas decisões. O que isso vai acarretar no nosso futuro e no futuro de toda a humanidade, que é o que a gente vê hoje. Então, não achemos que a aliança que a gente tem com Deus, Deus tem só comigo, como o rei Ezequias. Eita, que palavra boa, louvado seja Deus, que não vai ter guerra na minha época. Mas depois dele veio o rei mais temível de Israel. Então, não é só sobre nós, é sobre aquilo que vai ser feito através da nossa vida, porque Deus é fiel. Então, a H aqui, ela não, ela foi com o menino e é tanto que o ambiente, se a gente sair do ambiente, o ambiente não sair de nós, de nada vai adiantar, porque é o que H fez. H foi casou Ismael com a mulher da terra do Egito. Passou 30 anos vivendo junto de um homem que servia a Deus. Que todo de Abraão, Abraão tinha aliança, Abraão tinha altar, Abraão tinha tantas coisas junto com o Senhor. Ela vivia de dentro da casa, mas ela não. Momento, Migui. Ela não aprendeu. Ela fez o quê? Ela voltou para o mesmo ambiente de onde ela era escrava, lá do início. Que o primeiro homem que apareceu, ela foi dada ali no bolo, foi embora. Que foi, Migui? A mamãe tá aqui, vem cá dar um oi. Não mexa na cortina. Dê oi, pelo menos, dê bom dia pro pessoal. Oi. A mamãe já tá terminando, tá bom? Ok? Mamãe já sobe. Faz parte, né, gente? É, faz parte. Sem quebrar a porta, se possível. Obrigada. Perdão, amados. Então, ela não foi discipulada, ou ela não se deixou ser discipulada quando ela estava ali, todos esses anos com Abraão. Ela saiu, foi para o Egito, Deus deu uma fonte, um poço de água. Agar resolveu peregrinar e sair e voltar em direção ao Egito com o filho dela. E ela ainda casou o menino com uma mulher do Egito. Mas sabendo que Deus tinha dito algo na vida desse rapaz, que muda nossas vidas até hoje. Então, o que eu queria deixar para os nossos corações é que, quando Deus tem uma aliança com a gente,
e Ele é fiel. Ele vai ser, eu não vou dizer que Deus não é obrigado a nada, mas a fidelidade dele vai fazer com que ele se aliance, inclusive com as nossas decisões, que não vai trazer sempre bênção para todos, pela fidelidade dele. Que nós possamos abrir os nossos olhos para o que tá, o que Deus colocou a provisão na nossa cara e a gente não tá vendo. A gente tá morrendo de sede, o sol rachando na cabeça, o poço ali. Então que a gente peça para Deus abrir os nossos olhos. Senhor, abre os olhos na minha empresa, abre os olhos na cidade que eu moro, no país que eu moro, onde eu estiver, Senhor. Abre os meus olhos, não deixe eu só não enxergar, só ver a morte. Eu sei que as coisas não estão fáceis em lugar nenhum desse mundo e tem lugares que estão um pouquinho mais complicados que as outras. Mas a gente não vive do que a gente vê. A gente vive do que a gente crê. E se a gente sabe que tudo que está acontecendo tem que acontecer. A gente ora, a gente pede misericórdia, mas a gente não pode estar assombrado e assustado. Me pegou de surpresa. Fim dos tempos não pega crente nenhum de surpresa. Amém? E que o nosso ambiente, o ambiente que Deus nos tirou, que na primeira oportunidade que a gente não volte para ele e possamos nos policiar para não voltar, porque é para lá que infelizmente o velho homem vai querer nos levar. Mas em nome de Jesus, nós somos libertos, lavados e remidos pelo sangue dele. E é isso que eu queria trazer hoje para a gente, meus amados. Que Deus abençoe e continue nos dando um culto muito abençoado. Em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade, viu, João, Flavinha e todos vocês. Sarina, você que vai levar o louvor? Amém. Louvado seja Deus. Deus faz as coisas tudo certinho, né? Tudo encaixadinho. Eu já havia escolhido durante essa semana, ao longo dessa semana, as músicas, já estava com a sequência aqui preparada e hoje acordei agoniada, incomodada. E não são essas, não são essas, vou ter que mudar tudo, mas e agora? Vai começar o culto já? Eu não sei ainda, que desespero que bateu, deu aquela dor de barriga, né? Mas hoje pela manhã, logo que eu levantei, já me veio na mente Salmo 51 e eu fiquei meditando ali nessa palavra do Salmo 51, que também vai de encontro ao que a Rita nos trouxe, né, hoje pela manhã. E daí tive que mudar todas as músicas que eu tinha já escolhido, tive que fazer essa mudança. E o Salmo 51, o que ele é? Ele é uma oração do rei Davi, uma oração de arrependimento, onde ali no versículo 10, um versículo bem conhecido nosso, né? Ele vai finalizar ali essa oração pedindo, né? Cria, ó Deus, em mim um coração puro e um espírito firme. Cria em mim, ó Deus. Então é uma petição que realmente... E os louvores que o Senhor me direcionou nessa mudança de músicas assim bem repentina são orações nesse sentido também. Realmente pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia, que Ele abra os nossos olhos, né, como a Rita falou, e nos faça enxergar realmente o que está diante dos nossos olhos e que nos faça perceber a sua vontade e entender, né, compreender que a sua vontade é infinitamente maior e melhor em todo o tempo para as nossas vidas. Que Ele encontre em nós realmente esse coração disposto a viver a sua vontade, né? A querer aquilo que Ele tem para nós, porque Ele é fiel. Né? Ele é um Deus de aliança, um Deus de promessas, Ele é fiel. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Celebrar a nossa alegria, renovar a alegria no Senhor para essa semana, que você tenha recebido a sua porção de renovação nesse momento e que o Senhor guarde o seu coração. Amém, queridos? Eu passo a palavra ao João. Bom, queridos, shalom, shalom. Sejam todos mais uma vez bem-vindos. Eu quero orar antes da gente começar essa palavra, então feche seus olhos nesse momento e abra suas câmeras. Feche os olhos e abra as câmeras. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero declarar, ó Pai amado, neste dia, que a tua bênção, que os teus anjos estejam presentes aqui neste culto, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero, em nome de Jesus, abençoar cada um que está aqui, abençoar as famílias, ó Pai amado, e que em nome de Jesus essa palavra sirva, ó Pai amado, como um grande apoio
para que nós possamos entender aquilo que é os tempos e as estações do Senhor, aquilo que o Senhor deseja para nós neste tempo, aquilo que o Senhor deseja para nós como geração de filhos, ó Pai, de herdeiros do teu reino. Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos espirituais e que possamos colocar em prática, ó Pai amado, tudo aquilo que o Senhor tem revelado para nós através das suas escrituras. Em nome de Jesus, abençoa este culto, abençoa esta palavra e leva as mentes cativas agora ao teu altar, ó Pai amado, para que todos aqui possam entender a mensagem, ó Pai amado, conforme o Senhor preparou para cada um. Em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço. Amém e amém. Glória a Deus por esse tempo. De novo vou pedir, abram suas câmeras. Agora pode abrir os olhos também. Abre os olhos e abre as câmeras. Amém? É importante para nós enxergar vocês, porque é bom ver os rostinhos aqui das pessoas e a gente poder ver que vocês, né, são reais. É isso aí, importante para nós. Queridos, hoje Deus entregou para mim uma palavra que ela tem uma continuidade daquilo que foi feito essa semana. Quem participou do jejum de Esther, levante a mão. Quem estava presente, muita gente participou do jejum de Esther. E o ponto é que Deus me entregou uma palavra acerca desse livro, né? Daquilo que a gente viu ali no livro de Esther. E o tema da palavra é geração eleita. Eu gostaria de pedir para que você possa pegar o seu caderno de anotações e se preparar para fazer muitas anotações, porque Deus realmente entregou uma estratégia através da vida de Mordecai e de Esther, para que nós possamos verdadeiramente sermos bem-sucedidos no plano que Deus tem para a nossa vida, mas principalmente pela sua. Você não está aqui nesse mundo à toa, você não veio nesse mundo aqui somente para poder casar, ter filhos, né, ter um bom dinheiro e depois morrer, entendeu? E você não veio aqui só para isso, você não veio aqui só para viver e passar esse tempo. Existe um propósito de Deus na sua existência, existe um propósito de Deus para que você possa realmente cumprir aqueles planos que Deus tem para nós, para a humanidade como um todo. E você precisa se posicionar como um verdadeiro filho de Deus e que entende os propósitos e busca cumpri-los. Amém? Então vamos lá. Vamos ao que Deus quer falar sobre nós com relação ao livro de Esther e o livro de Mordecai. Então, Deus, ele quer levantar neste momento e nesse tempo uma geração de filhos como Mordecai foi e como Esther foi também. Mas o importante é que você entenda que o papel de Mordecai dentro do livro de Esther, ele foi fundamental dentro dessa estratégia como um todo que Deus criou para o tempo que eles estavam ali juntos, né, junto com o rei Xerxes naquele tempo. Então, tem algumas curiosidades do livro de Esther que eu gostaria de compartilhar com vocês e que é interessante a gente entender. Que Esther está na Bíblia e mesmo sendo um livro bíblico, Esther somente tem dois livros na Bíblia, que é Esther e livro de Cântico de Salomão, que não tem a citação do nome de Deus. Em nenhum local você lê no livro de Esther a palavra e Deus disse, e Deus falou, e Deus não tem Deus no livro. É um livro que tem 10 capítulos e todos eles falando de atitudes e comportamentos ligadas ao homem e atitudes e comportamentos de pessoas que verdadeiramente atendem ao o que Deus deseja, mas não é citado Deus. Fala-se que existia um plano e esse plano era para salvar o povo judeu, mas não cita Deus em nenhum momento. Então é um livro específico e especial dentro da Bíblia, porque remete muito ao que nós hoje vivemos nesse tempo, de que a gente precisa viver com atitudes, comportamentos e verdadeiramente com aquilo que os nossos valores nesse tempo. Independente de ser Deus ou não, tudo isso que eu citei para vocês, ele está presente no dia a dia. Você vê pessoas que têm valores, que têm atitudes e comportamentos de acordo com o que a palavra fala, sem mesmo citar Deus. Então, esse é um ponto que o livro traz como curiosidade que eu queria compartilhar com vocês, para que vocês entendam que o que Deus espera de nós em todos os momentos é que Deus sempre tem um plano. E é isso que precisa ficar claro que aqui no livro de Esther ficou claro para mim e eu gostaria que vocês entendessem. Deus sempre tem um plano.
Quando Deus tem um plano, ele sempre coloca esse plano no coração de uma pessoa. E aquela pessoa, ela aceita o plano de Deus e busca executar o plano de Deus, porque ele entende que aquela tarefa é dele. Então, é isso que você, porque foi Deus que escolheu ele. Então, é isso que você precisa ter claro na sua mente, que Mordecai, neste tempo, no tempo daqui do livro de Esther, ele recebeu um plano de Deus, mas ele tomou para si aquele plano e executou o plano divino de uma forma extremamente sábia e poderosa. Porque Deus entregou para Mordecai um plano para salvar o povo judeu. Todos vocês sabem, se vocês fizeram o jejum, acredito que muitos dos que fizeram leram o livro de Esther. Então, um dos pontos fundamentais dentro do livro é que a rainha Esther ela foi escolhida e teve o seu papel para salvar o povo judeu, porque existia na época uma autorização para que todo homem que encontrasse um povo judeu em um determinado dia pudesse matá-lo. E o judeu não podia se defender. O que Esther fez foi convencer o rei para que o povo judeu pudesse se defender. E assim o povo judeu continuou vivo, não morreu. Nós vamos entender isso desse ponto. E o que Deus trouxe para mim nesse tempo é que nós temos algumas qualidades dentro deste tema que estão ligadas tanto a Mordecai quanto a Esther, que eu gostaria que vocês entendessem. Então, o que eu acabei de dizer para você é só para você entender com clareza. Existia um plano de genocídio para a exterminação do povo judeu. E Deus levantou quem? Mordecai. Mordecai, na linha de parentesco com Esther, ele era o primo mais velho de Esther. Porque ali fala que Esther, ela não tinha pai e mãe, então ele tomou para ela como filha, ele tomou ela como filha e cuidou dela. Então, o primo mais velho descobre essa conspiração e aí ele diz, num determinado momento, para Esther, no capítulo 4 no verso 14, que fala: Quem sabe você não foi levantada como rainha para este tempo. Então, Mordecai entende o propósito de Deus para que dizer que Esther sim seria a salvadora do povo judeu. Então, nós temos salvador do povo judeu masculino. Quando a gente olha para José, José fez esse papel como se fosse o papel de Jesus, mas também vemos uma mulher, Esther, sendo a salvadora do povo judeu, com o apoio de um homem que era seu primo, mas ela foi a salvadora do povo judeu. Então, esse é um ponto que nós precisamos ter clareza, que a Bíblia traz salvadores do povo judeu em determinadas épocas da história, né, do povo judeu, da história bíblica. Então, aqui nós teremos algumas qualidades que essa geração de Esther tinha, de Esther e de Mordecai, e que nós precisamos ter nesse dia de hoje. Então, eu quero que você entenda que cada uma dessas qualidades ela está presente no dia de hoje para que você tenha acesso a ela. E o que eu peço para que você olhe é que através do que nós vamos ver texto a texto aqui da Bíblia, que você também se posicione para ter essas qualidades, para que você possa cumprir aquilo que é o propósito de Deus dentro do seu tempo, dentro da sua esfera, onde você está colocado como Deus te colocou, dentro do seu trabalho, dentro do local onde Deus colocou você para poder fazer a diferença. Essas qualidades que eu vou falar para você vão fazer toda a diferença no teu avançar dentro do seu nível do seu rol de influência. E quem sabe expandir o teu rol de influência. Esse é o ponto que eu gostaria muito que você entendesse. Então vamos para essas qualidades. São as qualidades da geração de Mordecai e são as qualidades para a geração da companhia de Daniel para o dia de hoje. Amém? Quem crê, diga amém. E quem está disposto a seguir com essas qualidades, que diga amém, porque Deus vai te dar todas elas se você buscar. Amém? Então, bora lá. Primeira qualidade. Vamos para Esther. Nós vamos navegar no livro de Esther. Então, deixa sua Bíblia aberta no livro de Esther, que a gente vai ler alguns versículos para que eu possa explicar para você cada uma das qualidades que Deus entregou para nós.
Esther, capítulo 2, verso 7, é a primeira qualidade. Vamos ler primeiro e depois eu digo para você qual é a qualidade. Primeira qualidade em Esther, capítulo 2, verso 7. Diz assim: Ele criara a Radassa, que é Esther, ou seja, o nome de Esther era Radassa. Então você precisa entender isso, que esse era o nome dela mesmo, o original, e que a Esther é o segundo nome dela, digamos assim, ou uma tradução do nome, alguma coisa nesse sentido. Então ele criara a Radassa, que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe, e era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai a tomara por filha. Ok? Até aqui. Então veja só. O que nós devemos ser? Qual é a qualidade que nós temos como primeira qualidade que Mordecai tinha e que nós precisamos de fato entender que este é um papel para nós. Nós devemos ser uma geração que se preocupa com o órfão e a viúva. Então, a primeira qualidade é a qualidade de quem se preocupa com o órfão e com a viúva. O livro de Tiago fala também para nós sobre essa responsabilidade do crente de cuidar do órfão e da viúva. Isso é um dever da igreja. Nós temos isso como um dever, mas a igreja ainda precisa ajustar as suas rotas, ajustar os seus lemes para esse chamado. E quem é a igreja? É só o João e a Flávia, que estão à frente da companhia de Daniel? Não. É todos vocês. Você é a igreja. O quanto você tem se preocupado e tem investido recursos, esse recurso não é só dinheiro, mas recursos para cuidar do órfão e da viúva. Nós muitas vezes negligenciamos o órfão e negligenciamos a viúva porque achamos que isso não é responsabilidade da igreja. Mas sim, Mordecai ele mostra para nós que ele se preocupou com o órfão, com a órfã. E da órfã veio a salvação do povo judeu. Entende o tamanho da magnitude daquilo que Mordecai fez, daquilo que este tempo é necessário para que nós possamos entender? E nós precisamos compreender que hoje a igreja precisa ter esse movimento. E veja só, né, nós temos uma pessoa, pelo menos, que vocês conhecem, que é uma viúva que nós ajudamos ela, que nós abençoamos ela mensalmente. Então, pela Companhia de Daniel, a Companhia de Daniel tem buscado contribuir e ajudar a viúva. E na pessoa dessa mulher, nós sim abençoamos. E queremos expandir isso para outras pessoas, porque esse é o papel da igreja. Esse é o papel da igreja de cuidar do órfão e principalmente cuidar da viúva. Então, nós precisamos compreender que o papel da igreja e o papel individual de cada um de vocês é esse, é cuidar do órfão e da viúva. Amém? Então vamos para a segunda qualidade, que, gente, são muitas qualidades que a gente precisa entender aqui, e eu gostaria que você tivesse esse tempo total de cuidado para que você possa compreender quais são todas elas e cumprir essas qualidades, porque é o que Deus quer para você. Esther, capítulo 2, verso 8, logo abaixo do que nós lemos agora. Diz assim: Em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sobre as vistas de Regai, levaram também a Esther à casa do rei, sobre os cuidados de Regai, guarda das mulheres. Veja só, antes de eu te falar qual é essa segunda qualidade, eu até falei aqui com Flávia agora há pouco tempo, perguntei para ela assim: a gente está aqui no capítulo 2. E eu estou dizendo para vocês que Esther foi levada diante do rei, certo? E a gente acaba tendo uma dificuldade de entender que tudo isso teve um tempo para se cumprir. E às vezes a gente acha que esse tempo foi muito curto, porque na Bíblia são só 2 versículos, né? Um atrás do outro. E a gente precisa compreender que teve um tempo entre a saída de Vasti, que foi a rainha, que foi, ela foi, tem um nome que fala que é destronada, isso, destituída, destronada. Ela foi destituída e destronada, dentre a destituição da rainha Vasti até a nomeação da rainha Esther. Vocês têm ideia de quantos anos levou? Esse tempo levou aproximadamente 4 anos.
até que Esther fosse nomeada rainha. Só o tempo de preparo de Esther para que ela pudesse assumir estar na presença do rei levou 12 meses. Só o tempo de preparo para que ela pudesse entrar na presença do rei. Porque ela tinha, aqui fala, lá no capítulo 2 do verso 12 até o verso 14, explica esse tempo de preparo. 12 meses se preparando com especiarias, tomando banho de óleos e tudo mais, para depois poder entrar na presença do rei. Então, nós precisamos entender que aquilo que Deus quer em termos de qualidade, o propósito que Deus tem na nossa vida, passa por um tempo. Então, ou seja, existe um propósito. E esse propósito precisa ser cumprido no tempo do Senhor. Só que aqui essa qualidade, agora eu vou dizer para você qual é a qualidade que nós devemos ter, assim como Mordecai teve. A qualidade de ser uma geração que entende o propósito de Deus e as suas oportunidades. Então você precisa entender que existem oportunidades que Deus abre na sua vida e que se você não enxerga as oportunidades, você acaba perdendo de ser parte do propósito de Deus na vida de alguém, na vida das pessoas. A nossa geração, ela precisa retornar num relacionamento íntimo com Deus para poder entender quando que as oportunidades estão aliadas ao propósito do Pai. Quando oportunidades surgem, nós precisamos compreender se ela é de Deus ou se ela é do inimigo, para que nós possamos cumprir as oportunidades da forma como Deus espera que nós cumpramos, para que nós possamos fazer as coisas acontecer na forma como nós. A Flávia está me dizendo que eu estou travando. Queridos, está travando? Está ruim? Vocês estão me vendo bem? Não? Só a imagem? Ok. Você prefere que eu troque de lugar? Ou posso continuar? Se continuar travando muito, vocês me falam aqui. Pode ser? Ok. Então vamos em frente. Então, aqui eu quero trazer para vocês dois pequenos exemplos para vocês poderem entender o que é uma oportunidade sendo cumprida nos dias de hoje. Um exemplo é o meu exemplo pessoal de oportunidades. Eu sei que Deus tem propósito e um propósito naquilo que eu estou cumprindo na parte profissional. Mas antes de eu entrar na empresa que eu estou agora, eu estava como consultor. E eu estava como consultor em duas empresas. Então eu tinha uma remuneração como consultor, tirando notas fiscais, muito boa, porque eu tinha uma remuneração de uma empresa e de outra empresa, e eu estava como consultor de liderança trabalhando 100% do tempo com essas duas empresas. Só que uma dessas empresas, que é a atual, que está comigo, ela acabou me fazendo uma proposta para eu me tornar CLTista em um cargo de diretoria dentro dessa empresa. Só que a remuneração era menor, é menor, do que o que eu tinha antes com as duas empresas. O resultado foi, eu tinha uma oportunidade na mão e que eu precisava entender se era de Deus continuar no modelo que eu estava, atendendo duas empresas, ou desistir de uma delas e seguir nesse modelo que foi oferecido a mim. Então eu entendi de Deus que o propósito que ele tem para mim estava na segunda opção que eu falei para vocês, que era desistir de uma empresa e aceitar esse desafio somente com essa empresa, mesmo sabendo que a minha remuneração seria menor. Então, esse é um ponto que você precisa entender, porque existe um propósito de Deus. O propósito todo não foi descortinado como um todo ainda para mim, mas eu sei que tem algo muito grande dentro daquilo que o plano que Deus tem. Então, eu creio que há um propósito maior e que há um propósito de Deus para que eu esteja nessa empresa durante o tempo que ele desejar. Então, é neste tempo que eu quero que você compreenda. Quando Deus mostra aquilo que Ele quer, que Ele te traz uma oportunidade, você sim precisa compreender que essa oportunidade, ela é de Deus e você aproveita ela. Quando você entende, então, essa qualidade de entender e aproveitar a oportunidade que Deus te entrega, é algo que Mardoqueu não perdeu. E é algo que você precisa compreender. O segundo exemplo é um exemplo negativo de oportunidade. Eu conheço uma mulher que está buscando se casar
E nessa busca de casar, ao longo de pelo menos 5 anos, 5 ou mais anos, apareceram 5 oportunidades, ou seja, 5 homens que desejaram se relacionar com ela para que pudesse ser uma oportunidade de casamento. Só que nenhum desses homens atendeu aos critérios dela. E com isso, ela negou os 5 homens. Só que até hoje ela continua solteira. Então, o processo de casamento ela continua solteira. Só que eu posso afirmar para você que o plano de Deus nunca foi para essa mulher ficar solteira o resto da vida. Entende? Então, se o plano de Deus não foi esse para ela, onde foi o erro? O erro está em ela não ter as condições necessárias, ou seja, não ter essa qualidade de entendimento do propósito de Deus. E não entender que uma dessas pessoas era uma oportunidade para que ela pudesse cumprir o chamado de Deus no ambiente onde ela está. Então, ou seja, ela preferiu deixar de cumprir um propósito de Deus por conta de uma ideia, mentalidade dela própria. Então, isso é só 2 exemplos que eu estou trazendo para vocês entenderem que o propósito de Deus, o entendimento do propósito de Deus com aquilo que Deus quer na sua vida, é uma qualidade que você precisa buscar em Deus, e essa qualidade você vai buscar com o altar secreto, com relacionamento com Deus, porque ele fala comigo da mesma forma que fala com você. A questão é que eu posso ouvir e você pode não ouvir, por quê? Porque você tem os seus bloqueios mentais de entender e acreditar que Deus não fala com você. Amém? Então, quebre isso na sua vida definitivamente e entenda que Deus fala com todos da mesma maneira. A questão é o entendimento que nós temos e a dedicação que nós temos de cumprir o altar secreto e realmente nos entregar para aquilo, para entender quando é a voz de Deus falando conosco. Vamos para a terceira qualidade? A terceira qualidade está lá em Esther, no capítulo 2, no verso 20. Diz assim: Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Então veja só o que fala aqui neste tempo, nesse versículo. Aqui nós precisamos entender que a terceira qualidade que Deus quer para mim e para você é a qualidade de uma geração que tem estratégia para entrar nos lugares e mudar o que precisa ser mudado. Então a terceira qualidade é você ser um estrategista para entrar onde Deus mandar você entrar e mudar aquilo que Deus mandar você mudar. Eu poderia aqui neste tempo mostrar vários exemplos de pessoas que são políticas nesse tempo, nesse caso. Mas eu posso entender que neste momento nós ainda estamos vivendo um tempo de permissão de Deus para as opressões, não apenas no Brasil, mas em muitas nações que estão sendo oprimidas por líderes que estão à frente da nação para que essa nação possa sofrer. Então, ainda hoje há uma permissão de Deus, mas tenho convicção de que, assim como no Brasil, nós estamos vendo homens sendo levantados para mostrar ao povo de Deus que nós, primeiro, falhamos no nosso papel de igreja, no nosso papel de influência, e que a gente possa ver pessoas combatendo a corrupção, a injustiça e a tirania. Isso é um plano de Deus. Nós vamos ver homens sendo levantados em breve, não apenas no Brasil, mas em muitas nações, onde a corrupção, a injustiça e a tirania vão sucumbir diante do plano de Deus quando ele acordar as pessoas que precisam ser acordadas. Quando de fato as pessoas se posicionarem, aqueles que levantaram, assim como Mordecai, que estava prestes a ser enforcado, se levantou e disse: Não, esse é o meu plano, é o plano que Deus quer para mim. Tomou o plano para si e colocou em prática o plano de Deus. Então, aqui eu creio que essa geração que nós somos hoje, nós precisamos nos posicionar dessa forma, para que nós possamos ter ousadia para entrar e a estratégia para entrar nos lugares onde Deus quer que a gente entre. E que façamos a diferença. Você precisa entender que
Esther, ela se tornou rainha por intermédio de Deus, mas houve um homem que foi estrategista, que esse homem chama-se Mordecai, que foi levantado para fazer com que ela ocupasse essa posição. Aí, Esther precisou ter ajuda, ou seja, precisou ouvir um estrategista, um homem que foi levantado por Deus para tomar para si aquele projeto de influência e ele conseguiu orientar ela. Então, Esther, ela fez o papel dela e Mardoqueu fez o papel dele. E nós? Qual é o nosso papel? O que Deus tem chamado e clamado, entregue para você que você não tem feito? Qual é o papel, qual é a qualidade que você precisa adquirir neste tempo para poder, de fato, cumprir o propósito de Deus na sua vida? Quais são os lugares que você não está entrando por uma questão de medo, vergonha ou algo nesse sentido, ou se sentir menor? Qual é a influência que você está deixando de ter nesse momento, simplesmente porque se esqueceu de falar ou de fazer algo que precisa? Essa semana eu conversei com uma pessoa que falou para mim que teve a oportunidade de falar com a chefe. E a chefe abriu o coração para essa pessoa e essa pessoa estava com um problema, isso eu acho que emocional ou até mesmo físico. E eu perguntei para essa pessoa assim, tá, mas e aí você terminou orando por ela? E ela disse, não, eu me esqueci. Então, se esqueceu é algo que perde uma oportunidade, entende? A oportunidade que Deus coloca para você poder fazer a coisa realmente acontecer e mostrar o poder de Deus, você se esquece. E esse é um papel que nós precisamos compreender todos os dias. As oportunidades vão surgir e você precisa entender que você precisa se posicionar como um filho de Deus, para mostrar o poder de Deus. Então, eu só estou trazendo mais um exemplo para você entender que Deus está esperando de você um posicionamento de ousadia para entrar no lugar onde precisa entrar e mudar o que precisa ser mudado. Amém? Vamos para a quarta qualidade. Livro de Esther ainda, capítulo 2, verso 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtan e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Aqui o que tem de qualidade é a seguinte coisa, que a nossa geração precisa estar atenta a tudo que vê e ouve. Você precisa estar atento a tudo que você vê e que você ouve. Aqui eu gostaria muito de trazer um exemplo para você de acho que foi um livro que eu li, ou se foi um livro, eu não lembro se foi um livro, foi um post no LinkedIn que eu li, de uma pessoa que eu acredito agora, que eu não me lembro ao certo se ele era um treinador de pessoas, se ele era um economista, eu não me lembro ao certo qual era o papel dele, mas ele tinha uma relação com uma empresa e ele foi para um café e dentro desse café ele viu duas pessoas com a camisa da empresa, falando mal de uma pessoa e citando o nome dessa pessoa e deu para entender que era o chefe deles. Imediatamente o que que ele fez? Ele pegou, entrou no LinkedIn, descobriu o nome do chefe, olhou para as fotos de quem estava ali como sendo subordinado a eles e descobriu o nome dos dois que estavam falando mal sobre do chefe. É óbvio que ali naquele texto ele falou que ele não fez nada com essa informação. Mas o que eu preciso que você compreenda é que aqui ele tem uma atenção. Ele não fez nada contra as duas pessoas, né? Ali não fala que ele tomou algum partido contra eles, né? Nem falou nada porque ele não estava envolvido no negócio. Mas ele falou: eu não investiria nessa empresa enquanto as pessoas não tivessem a certeza de que estão ali como sendo um papel-chave e que pudessem honrar os seus líderes. Então, para ele, não fez sentido estar mais se relacionando com uma pessoa, com uma empresa que não tem princípios como o dele e que falam mal das pessoas pelas costas.
Então, isso é a coisa mais comum que tem, só que hoje em dia a gente precisa ficar muito atento, porque a gente está com uma camiseta e tem o nome da empresa, e imediatamente a pessoa pode identificar quem são as pessoas que nós estamos falando. Cita um nome, fala alguma coisa, e aí as coisas podem piorar significativamente para nós. E nós precisamos estar atentos a entender e ouvir, ver e ouvir tudo que está sendo dito ao nosso lado. Isso é um segredo para que você possa sair de um papel de ser vítima e passar a ser um papel de vitorioso. Isso é o que Deus fez com Mardoqueu. Porque neste tempo aqui, no 2:21, se você entende que existia uma conspiração contra o rei, e Mardoqueu salvou a vida do rei. E lá na frente você vai saber que foi por isso que ele foi honrado. Por essa honra que ele fez ao rei, por ter salvo o rei dessa conspiração que existia contra ele. Quinta qualidade. Livro ainda de Esther, capítulo 2, verso 22, versículo na sequência. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mordecai. Qual é essa qualidade, então? Essa qualidade é de uma geração que vai ter condições, mas vai ter também ousadia para aconselhar autoridades. A quinta qualidade é você ter condições de aconselhar autoridades. Além de Mordecai, que a gente vê aqui na Bíblia, a gente tem na Bíblia outros exemplos de pessoas que tiveram influências de aconselhar autoridades, como Daniel. Daniel também foi um homem justo e ele influenciou muitos reis ao longo da sua vida. A Bíblia fala sobre mais de 60 anos, onde ele influenciou mais de 4 reis. Então, eu pergunto para você agora, para você que está aí me ouvindo, se você tivesse a oportunidade hoje de aconselhar o presidente de uma nação, independente de ser do Brasil ou de qualquer uma delas, você se sente preparado? Você se sente que estaria totalmente preparado para entregar para esse líder uma mensagem que Deus tem para ele? Esse é o ponto. A sabedoria, o discernimento e a autoridade sobre um assunto a gente conquista no altar secreto. Não é você, não sou eu que precisa fazer isso, mas sim sou eu que vou ser um instrumento para poder ir lá e falar aquilo que Deus quer para falar. Eu digo que não somos nós que convencemos, esse é o ponto. Eu me expressei mal, nós é que vamos fazer sim, mas nós não seremos os convencedores. Quem convence é Deus. Deus vai convencer, mas Deus vai entregar para você aquilo que você precisa fazer para que você fale com as autoridades, com aquilo que Deus quer, mas toda essa sabedoria, discernimento e autoridade, ele vem no seu altar secreto. E o pior é isso, né? Mesmo que você não se sinta preparado, Deus continua entregando oportunidades para você poder fazer aquilo que ele quer. E cabe a você entender que aquilo é uma oportunidade, agarrar aquilo e fazer. Mas eu creio que aqui, dentro desse grupo que nós estamos, algumas pessoas serão levantadas ainda para poder ser aqueles que serão os que aconselharão autoridades. E nessa de aconselhar autoridades, Deus vai mudar o destino das nações por conta do seu conselho. Você vai ficar em segundo plano, não vai aparecer, mas aquilo que você fez, que você aconselhou, vai ser visto por todos. Isso é o que Deus espera de nós. Alguns serão chamados para ser reis, mas muitos serão chamados para ser aconselhadores de reis. E talvez o nosso papel seja esse, e a gente está negligenciando aquilo que é uma qualidade que Deus entregou para você, para mim e para você. Você tenha condições hoje de, sim, de aconselhar autoridades. E você precisa simplesmente permitir-se ouvir a Deus, que estão nas primeiras qualidades que eu já falei, ouvir a Deus e fazer aquilo que Ele quer. Amém? Estão comigo ainda? Estão comigo ainda? Tem mais uma qualidade para frente. Sexta qualidade. Esther, capítulo 3, verso 2. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinaram e prostraram perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele.
Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então veja só, neste tempo, Mordecai ele tinha um princípio. Então a nossa geração, Mordecai, então ele não negociou os seus princípios com essa atitude. E a nossa geração, essa é a sexta qualidade, essa nossa geração precisa ser uma geração que não negocia princípios. Sexta qualidade, então, é você não negociar os seus princípios. Amã, se você ler ali no capítulo no 3 ainda, no verso 6, Amã perseguiu os judeus por conta do que Mordecai fez. Mas não negociar os seus princípios, ele é o início do seu sucesso. Mesmo que pareça que você não fez a coisa certa e que você está sofrendo por conta de ter feito algo que aos olhos de outros é uma afronta. Então, independente de tudo isso, você precisa se posicionar para poder fazer aquilo que é um princípio e que esse princípio você não negocia. Não negocie os seus princípios, que Deus vai te dar o sucesso na medida do que você faz em relação a esse princípio que você não deixa e não permite ser sucumbido. Amém? Não negocie. Sétima qualidade. Esther capítulo 4, verso 1. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Qual é a qualidade nessa geração, da geração de Mordecai e essa geração que nós precisamos ter? É uma geração, qualidade de uma geração que não se cala diante de uma injustiça. Mordecai percebeu a injustiça e, mesmo sabendo que ele corria risco de morte, mesmo sabendo que ele estava, né, no alvo, na alça de mira, ele não se calou diante da injustiça. E ele sim, ele levou a público aquilo que ele tinha como maior injustiça na vida dele. Então nós precisamos entender que nós não podemos nos calar diante de uma injustiça. Certa vez eu vi um vídeo de um professor numa sala de aula onde ele chega para um aluno, e o aluno ele era negro, e ele fala para o aluno com uma rispidez muito grande, sendo ele se posicionando como sendo um professor que era racista. E falou para ele que ele não deveria estar naquele local e que ele deveria sair dali, porque ali não era uma aula para ele. E ele fez isso e o aluno saiu. E depois que o aluno saiu, ele continuou a aula. E nessa de continuar a aula, ninguém dos outros alunos se levantou contra o professor. Passados alguns minutos, ele levanta, ele fala isso para eles. Por que vocês viram o que aconteceu aqui? Trouxe de volta essa frase, falou: por que ninguém se levantou? Porque não era com você. E aí o aluno volta para a sala e ele dá um grande ensinamento para todos eles, que é sobre injustiça. Todos nós temos um comportamento de entendermos que a injustiça, quando não é contra nós, não é não tão importante, não é tão relevante. Quando há uma injustiça contra o outro, aquilo não impacta você da mesma forma como se fosse para você. Então ali está, houve uma palavra, houve uma ideia neste tempo onde Mardoqueu entendeu que a injustiça não era só contra ele, mas era contra o povo. E ele se posiciona pedindo clamor, clamando por um apoio de Deus, porque sim, existia um plano para um genocídio contra o povo judeu. Até quando nós vamos nos posicionar calando-nos contra a injustiça? Até quando chegar até você? Até quando chegar até nós? Somente aí que nós vamos nos posicionar? Então, não. Nós precisamos entender que faz parte de um plano divino, uma qualidade que Deus espera de nós, que nós não nos calemos diante de injustiças, que nós sim falemos aquilo que é importante ser falado. Amém? Oitava qualidade, Esther capítulo 4, verso 4. Então vieram as servas e servos, então vieram as servas de Esther
e os eunucos, e fizeram-na saber, com o que a rainha muito se doeu, e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não as aceitou. Veja só, essa qualidade é muito interessante, porque essa qualidade é aquela qualidade de uma geração que não se preocupa com a reputação. Ela ouve a Deus e ela obedece o que ele manda. É essa a qualidade número 8. Você não se preocupar com a sua reputação, ouvir a Deus e obedecer. Veja bem, a obediência, no meu ponto de vista, e no ponto de vista de Deus, acredito que seja o mesmo, ela é uma obediência da seguinte forma. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Todos nós tomamos água, certo? Ok? Suponha que eu te entregue uma água e que fale para você a seguinte informação. Olha, essa água é quase potável, quase pura. Ela tem 99% de pureza, mas ela tem 1% de coliformes fecais. Você beberia essa água? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que ninguém beberia essa água, porque se consideraria essa água contaminada. Sim ou não? E aí você recebe um comando de Deus e você obedece 99% do comando de Deus. E aí você acha que obedeceu. Mas você se esquece que no mesmo princípio que você tem com a água, Deus tem com a sua obediência. Você tem 1% de desobediência, é uma desobediência completa. 1% de desobediência é uma desobediência completa, tanto quanto 1% de coliformes fecais é uma água contaminada. E você não beberia. Então nós precisamos entender que Deus, ele é muito radical na obediência. Então você precisa compreender que você precisa sim ser 100% obediente àquilo que Deus manda. E esse é um ponto onde nós vemos que muitos cristãos padecem. Porque muitas vezes a obediência está relacionado com a reputação. Vou dar o exemplo, vou trazer de volta o exemplo da oração. Se Deus mandou você orar pela pessoa e você não orou, o que acontece é que você possivelmente estava preocupado com a sua reputação. Porque se eu orar e a pessoa não ser curada? E se eu orar e nada acontecer? Como que vai ficar a minha reputação? Que se exploda a sua reputação. Se Deus mandou fazer, faça. Eu falei para a Melissa nessa semana que eu falei para ela que eu orei por uma pessoa que eu não sei o resultado da oração. Eu não sei se a pessoa foi curada ou não. Eu estava num carro com uma pessoa da minha empresa e Deus falou comigo, ora pela mãe dele, que a mãe dele tem uma doença nos quadris, uma dor nos quadris. E eu orei pela mãe dele. E falei para ele o seguinte, falei o seguinte, ó, você vai fazer o seguinte a partir de agora, depois dessa oração, você vai ligar para sua mãe hoje à noite e vai perguntar para ela se ela acordou com dor. Depois você vai perguntar para ela se ela está indo dormir com dor. E ela vai dizer para você se sim ou se não, se a dor melhorou. E aí você vai fazer o mais importante para você, não é para mim. Pergunte para ela que horas que a dor passou. E você vai ver que foi exatamente na hora dessa oração. E eu desafiei ele a fazer isso. Até hoje ele não me respondeu e não me trouxe a resposta se a mãe dele teve uma melhora na dor ou não. Eu não sei se ela teve ou não. E eu perguntei para ele 2 vezes. Eu entendi que ele não quer dizer. Porque ele não é um cristão. Entendeu? Ele não é um crente. Ele tem outra religião. Ele está fora dos caminhos do Senhor. Então eu preciso compreender que uma pessoa que não quer um relacionamento com Deus, ele tem mais dificuldade em aceitar o poder de Deus em alguns momentos. Só que eu precisava mostrar para ele que Deus tem poder, porque ele até tarólogo ele é. E como um tarólogo, ele acredita no poder das cartas, mas não acredita no poder de Deus. E eu mostrei para ele que o poder de Deus é tão grande quanto o poder de um tarólogo, ou de umas cartas que seja, que é muito maior. E através disso, Deus pode começar a trabalhar a vida dessa pessoa. E eu creio que a semente está plantada. Um dia, Deus vai resgatar esse rapaz da vida, né, que ele tem toda torta. Amém? Entenderam então um pouquinho sobre essa qualidade?
Próxima qualidade, nona qualidade. Livro de Esther, capítulo 4, verso 13 e 14. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás dentre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Então, essa nona qualidade está ligada a um posicionamento, ou seja, essa geração, a qualidade é você se posicionar diante da crise e não negociar essa posição. Nona qualidade, se posicionar diante da crise e não negociar sua posição. Eu quero que você compreenda uma coisa através de um exemplo sobre essa qualidade. Eu tenho buscado todas essas qualidades, tenho buscado cumprir aquilo que Deus realmente me entregou, principalmente no meu local de influência, que é a empresa onde eu estou. Essa semana que passou agora, eu fiz uma reunião comercial onde eu posso, para aqueles que entendem do mundo corporativo, as grandes empresas fazem convenções de venda onde reúne-se todo o time comercial e é feito durante uma semana os direcionamentos do ano e tudo mais. E fala-se um pouquinho sobre metas e tudo mais. Então, eu fiz uma mini convenção de vendas na semana passada. Só que para poder sair esse evento, vocês não têm ideia da quantidade de discussões que eu tive que ter, inclusive com o meu líder, acerca da execução e da forma como fazer esse evento. Primeiro eu tive que ter a aprovação para fazer. Depois a aprovação pelo tempo de dias que eles ficariam ali. Depois a aprovação para poder fazer um jantar. Vocês não têm noção da dificuldade que foi para aprovar um jantar com toda a equipe, com todo o time comercial, né, durante esses 3 dias que eles ficaram comigo. Então, você entende. Aí a dificuldade de poder fazer a apresentação dos novos produtos que ainda não estavam totalmente compromissados e não estavam sendo. Não é produzido ainda esses produtos dentro da empresa, mas eu tinha que lançar, porque a empresa precisa ter um portfólio maior. Então, a minha convicção ela é realmente algo que eu tenho que tomar essa posição. Só que esse ano. A empresa está passando por um momento muito difícil financeiramente, porque nós somos em dois departamentos, um departamento que é de aditivos de fertilizante e um departamento de especialidade. Esse departamento nasceu em junho, só que hoje, nessa semana, nasceu o portfólio maior. Então, ou seja, a empresa nesse departamento não está gerando os resultados que precisa gerar, porque ainda está um bebê. E bebê, todos nós sabemos que bebê é dependente ainda da mãe. Bebê mama, faz cocô, chora, só isso, ele não anda, não caminha sozinho ainda. Então a empresa ainda é um bebê nesse departamento, só que aqui é sólida. Tem 60% a 70% do mercado na mão e os resultados estão em queda livre neste local. Então, se estão em queda livre aqui, impacta aqui. Então, o que eles enxergam, a liderança enxergou deste evento que eu quis fazer, isso é custo. E eu falei, não é custo, isso é investimento e precisa ser feito, porque tem que dar direcionamento para esse time. Então eu tive que me posicionar diante de uma crise de falta de grana. Só que é óbvio, eu serei cobrado por resultados e amém, Deus vai estar comigo nessa parte, porque não sou eu que faço, é Deus que faz. Deus me pôs ali para esse tempo, então eu creio que os resultados virão da maneira como Deus quer que aconteça. Anjos já estão liberados para isso. Só que se essa etapa não for cumprida, as coisas não acontecem. Então você precisa compreender que muitas vezes você vai ter que desafiar o status quo de uma corporação, que é onde você está, que é o teu ministério, você entende? Tem que entender isso, para que as coisas aconteçam da forma como Deus quer e não da forma como você quer. Porque Deus vai te elevar no lugar onde Ele quer te elevar, de acordo com a tua capacidade, de acordo com aquilo que você se posicionar. Então acredite que o local onde você está é uma etapa do próximo nível que Deus quer te levar. Vocês entenderam isso, queridos? Vocês entenderam isso?
O local onde você está é simplesmente você está aprendendo as provas que você está passando é para que você possa ter aprovação para subir de nível. Porque Deus não te quer nesse nível. Ele te quer num próximo nível. Só que você precisa ser aprovado nesse nível para poder subir para esse nível. Existe uma frase de um grande pensador que disse que as habilidades que te trouxeram até aqui não são as mesmas que te levarão para o próximo nível. E eu creio nessa palavra com muita força. Porque se você olhar para a parte profissional, você está numa posição, e se você quer galgar uma posição acima, as habilidades que você tem nessa posição não são as mesmas do seu nível acima. E você precisa adquirir essas qualidades primeiro, para depois subir para esse nível. E muitas vezes as pessoas não querem esperar. Essa geração nossa agora, até os 30 anos de idade, tem muito essa característica. Preferem trocar de emprego para buscar posições maiores do que passar pelo aprendizado que é necessário, o tempo de aprendizado para poder ter esse conhecimento vivendo. Então, o que mais se vê hoje em dia, com profissionais até 30 anos, são pessoas que já passaram por 9, 10 empresas. Um ano e meio em cada empresa. Queridos, isso eu estou falando dentro do meu mundo. Pode ser que em outros mundos sejam diferentes. Mas dentro do mundo do agronegócio, uma pessoa que não fica mais do que 2 anos entre uma posição não consegue entregar resultado. Não consegue entregar resultado. Isso eu falo com todas as letras e com toda a convicção. Um agrônomo que passa por uma área de vendas e que fica menos de 2 anos, ele não entregou resultados. Ele pode ter entregue resultado no primeiro ano, com base no trabalho feito anterior à chegada dele. Mas ele precisa ter, para poder mostrar que o trabalho dele é bom, ele precisa de mais um ano para poder comprovar que tudo aquilo que ele fez no primeiro ano se consolida no segundo e no terceiro, e assim por diante. Então, para ser saudável, 3 anos numa área crescendo de maneira ordenada é o resultado de um cara bom, de uma pessoa que tem realmente que consegue entregar aquilo que a gente precisa. E o que a gente mais vê são pessoas ficando 6 meses, um ano numa empresa e saindo porque recebeu uma proposta de uma posição melhor. Só que não está preparado ainda, porque nunca viu um resultado acontecer, nunca fez um resultado acontecer. Amém? 10ª qualidade. Livro de Esther, capítulo 5, verso 14. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã dize ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. A 10ª qualidade, então, ela está em você ser uma geração que não anda por situação e circunstância, mas uma geração que caminha no sobrenatural de Deus. Nesse exemplo que a gente tem aqui, toda a cidade inteira, viu a forca que foi preparada para Mordecai. Só que Mordecai, em nenhum momento, ele teve medo, ele titubeou, ele retrocedeu. Ele se manteve firme na sua posição, ele não negociou os seus princípios, que foi o que a gente falou logo atrás. Então você precisa se lembrar de uma coisa importante. O que mais incomoda, porque veja só, Amã, ele ficou muito irado e muito incomodado com Mordecai. E o que mais incomoda o seu inimigo, aquela pessoa que te inveja profundamente, não é o que você tem, escuta isso que eu estou te falando, mas sim aquilo que você é. Eu falei para a Flávia nessa semana, hoje ainda falei para ela, que essa semana, nesse treinamento que eu fiz, que a gente fez ali, que eu trouxe algumas pessoas, mas que o que eu tive que fazer foi com um protagonista, né? E ali, sabe aquele que orquestra tudo, o maestro, eu tive que ficar à frente conduzindo para que o negócio acontecesse. E uma das pessoas que trabalha comigo,
falou abertamente. Cobal, que lá eu sou conhecido como Cobal, né? Não como João, não como apóstolo João, né? Sou conhecido como Cobal, entendeu? Cobal, eu invejo você. Ele falou para mim, ele falou, ele verbalizou. E depois ele veio com a pergunta: como que você faz para ser dessa forma? Isso foi trabalhado? Você tem isso desde que nasceu? O que que você fez para poder falar com essa eloquência, para poder se posicionar dessa forma, para poder ter não sei o quê, não sei o quê? Mas eu ouvi da pessoa. Eu invejo você. E esse é um ponto que o apóstolo Coraiola fala muito para nós. Se fosse outra pessoa ouvindo uma coisa dessa, pare e pensa, se fosse você ouvindo isso, você iria para que lugar? Você iria para a caverna e falar, ai meu Deus, eu tô sofrendo porque estão me invejando. Deus, o que eu faço agora? Queridos, o sucesso traz inveja. E você foi criado para ter sucesso. E você precisa entender que você vai precisar trabalhar e saber como lidar com a inveja. Porque esse ponto sempre existirá na sua vida. E se não tiver ninguém te invejando, fica atento, porque é porque você não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça. Se você está muito tranquilo a sua vida e ninguém te inveja, abre teu olho, que você está no caminho errado. Porque você foi nascido e nascida para ser um bem-sucedido, para ter sucesso. E o sucesso traz consigo mesmo, naturalmente, os invejosos. E você não precisa temer, porque todos os homens e mulheres levantados por Deus sofreram com a inveja. Todos. Você pode olhar na história da Bíblia e olhar, todos tiveram que lidar com a inveja. Você precisa ter isso como clareza. Você não pode parar por uma situação, por uma circunstância. Você precisa caminhar no sobrenatural, tranquilamente, independente daquilo que vem afetar você, daquela inveja, daquilo que vem das pessoas querendo tirar você de onde você está. Você precisa se posicionar e continuar firme no propósito que Deus entregou para você. Vocês estão entendendo, gente? É muito sério essa décima qualidade. É muito sério. Deus realmente te chamou para ser um homem e uma mulher de sucesso. E você vai precisar lidar com a inveja naturalmente todos os dias. Isso é o que Deus espera de você. Amém? Décima primeira qualidade. Livro de Esther, capítulo 6, verso 10. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Você precisa entender uma coisa, que nessa parte aqui, se você lê a palavra, Amã, ele foi forçado a honrar Mordecai. Porque nesse tempo aqui, foi de uma noite para outra, Deus trouxe para o rei aquilo que Mordecai fez. E falou: não, 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 esse cara não vai ser morto, esse cara vai ser honrado. Você está muito enganado. Vai lá agora, você que conspirou contra ele, que invejou ele, vai lá agora e vai honrar esse cara. Então essa é a qualidade, você vai ser a geração que será honrada. A forca pode estar pronta para você, mas o dia seguinte é um dia de honra. Então você precisa entender que muitas vezes você vai ser honrado e você tem que saber lidar com a honra. Se tem pessoas aqui dentro que não sabem lidar com a inveja, porque não sabem também lidar com a honra. Que vai chegar tempo em que você vai ter que ser elevado a uma posição de honra, e você vai ser honrado, você vai ser honrada, e você vai falar assim: não, não fui eu não mereço essa honra. Se Deus está querendo que você seja honrado, você não pode, de forma alguma, negar isso. Você não pode, não deve e está indo contra os princípios de Deus negar-se a receber uma honra. Isso tem nome. Você sabe qual é o nome que se dá à pessoa que não quer ser honrada?
Você sabe? Alguém sabe? Ah, eu quero ter, eu vou abrir aqui o chat aqui, só para eu ver. Escreve no chat para mim. Qual é o nome da pessoa que não quer ser honrada? Sim, uma palavrinha só, um nome. Um nome. Quero ver. Escreve aqui, rapidinho, para mim. O nome daquela pessoa que não quer ser honrada. É por isso que eu amo meus discípulos. Olha aí, ó. É por isso que eu amo meus discípulos. Olha só. Chama-se orgulhoso. Orgulhoso. Parabéns ao Pércio, parabéns à Rita. Esses meus discípulos estão afiadíssimos. Então, se você tem dificuldade para receber honra, cuida, porque você tem orgulho demais dentro de você. Orgulho demais dentro de você te leva a não ter facilidade de ser honrado, de receber elogios e de tudo mais que está ligado a isso. Você nasceu para ser honrado, porque o orgulho tem que estar fora da sua vida. Você tem que matar essa praga dentro de você. E ou coisa difícil de lidar, né? Ou coisa difícil da gente controlar, o tal do orgulho. Que a todo momento a gente tá, não, não precisa, isso não sou eu. Não, falsa modéstia. Orgulho puro. Amém? Estão comigo? 12ª qualidade. Tá acabando, gente. Mas 12ª qualidade. Capítulo 6, verso 13. Capítulo 6, verso 13. Contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: Se Mordecai, perante o qual já começastes a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás diante dele. Veja só, aqui Amã ficou sabendo do que ia acontecer com ele, entendeu? Profeticamente, as pessoas chegaram para ele e falaram assim, fião, já era, você vai cair. Já era, acabou para você. Então, a 12ª qualidade é a qualidade daqueles, da geração que vai ver a justiça do Senhor contra os seus inimigos. Você tem condições totais de ver a justiça do Senhor contra aqueles que te atacam. Porque não é você que vai fazer. Porque não é você que deve fazer. Mas Deus fará por você. Desde que você tenha pontinhos qualificáveis para que você possa ser honrado por Deus. Então você vai ser honrado por Deus e justiçado por Deus. Acho que essa palavra existe, né? Você vai ser justificado. Acho que essa é a palavra certa. Você vai ser justificado por Deus. Porque a justiça do Senhor, ela vai agir a seu favor. Mas isso tudo desde que você tenha uma vida ilibada. Ilibada. Então, cuide com aquilo que você entende como verdade e como aquilo que você entende como mentira. Porque Deus vai te honrar na medida em que você honrar a Deus e fizer aquilo que Ele quer e obedecê-lo. Amém? 13ª qualidade. Lá no livro de Esther ainda, capítulo 7, verso 9. Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: Enforcai-o nela. Eu quero dizer para você que você nasceu para gerar resultados. A 13ª qualidade é você ser uma pessoa de resultados. Quem faz justiça para nós é o Senhor, mas você é um cara, uma mulher que nasceu para gerar resultados. Então você precisa entender que dentro daquele plano de Deus, essa qualidade de ser uma pessoa que gera resultados está dentro de você. E você precisa buscar com garra, com determinação, com muita vontade. Você nasceu para gerar resultados. A justiça é feita pelo Senhor, mas os resultados vêm por você, para você, pelas suas mãos. Aqui mostra
que Deus, o favor de Deus para com Mordecai aconteceu no momento certo. E ele entregou os resultados que precisavam ser entregues. E os resultados foram através de honra, foram através de obediência. E assim será para você. Você precisa ser uma pessoa que foca em resultados, que busca os resultados. Não se preocupe com as injustiças. A injustiça, quem cuida é Deus. Você precisa seguir no caminho que Deus entregou para você. A coisa que mais me assusta, eu falo para vocês que assusta mesmo, é quando a gente para falar com algumas pessoas e pergunta qual é o seu plano para daqui 3 anos, para daqui um ano, para daqui 3 anos, nem que seja daqui um ano. E muita gente não sabe o que quer, só fica passando e colocando coisas, sabe? Ah, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa. Gente, não é isso. Porque não é o que a gente tem, é o que a gente é. O que você quer ser daqui 3 anos. Não é onde você quer estar, onde você quer, o que você quer ter. Não é isso. É quem será o João Cobal daqui de 5 anos. Eu posso te dizer que Deus já me falou comigo e eu já falei, Deus, eu quero chegar ali. Esse é o lugar que eu quero que o Senhor me leve, para influenciar pessoas, para levar a tua palavra. Mas é o que eu quero ser, não é o que eu quero ter. Entende? Vocês estão entendendo? É isso que Deus quer de nós. Gerar resultados para ser aquilo que Deus quer que a gente seja, não para ter aquilo que você quer ter. É muito diferente. 14ª qualidade. Capítulo 8, verso 15. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real, azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. A 14ª qualidade talvez seja a que todo mundo quer. E a próxima também, a 15ª. Mas a 14ª, ela é aquela geração que nós seremos, aquela geração que nós vamos ocupar os melhores lugares de uma nação. Os maiores e os melhores lugares de uma nação. Os maiores e melhores posições existentes dentro de uma nação. Deus já preparou o seu lugar dentro da nação. O que você precisa fazer é dizer: Eis-me aqui, Senhor. Eu quero subir para esse local, não para ter, mas para ser a pessoa que você preparou para que eu seja. Então, o foco é no ser e não no ter. Enquanto você tiver foco no ter, Deus não te leva para o próximo nível. Quando você parar de ter o foco no ter e colocar o foco no ser, você subirá de nível. E Deus vai te elevar ao nível onde Ele quer te colocar, que são os lugares altos de uma nação. E dentro do nosso mundo a gente pode olhar, poxa, eu quero ser tão grande vendedor como esse cara que está aqui como maior vendedor. Eu quero ser tão grande negociador como esse cara que negocia aqui. Eu quero ser tão grande gestor como esse gestor que está aqui. Tudo bem, eu quero ser tão grande político quanto esse político que eu conheço aqui. Tá tudo bem você ter moldes, e ter exemplos, e ter mentores. Isso não tem problema nenhum. Você precisa ter mentores para você olhar, mas o maior mentor de nós todos é o próprio Deus. São as Escrituras, que vai te levar num caminho de ascensão de acordo com o que Deus quer para você, com alinhamento divino. Eu tenho convicções, eu tenho convicção mesmo, uma convicção muito profunda, que eu, João Cobal, ainda verei, ainda poderei ver antes de ser levado dessa terra homens e mulheres com um compromisso genuíno com Deus, ocupando posição de liderança nas nações, liderança política, não só no Brasil. Porque nenhuma tirania dura para sempre. Nenhuma tirania dura para a eternidade. Eu verei com os meus olhos tiranias sucumbirem. Eu verei com os meus olhos. Eu ouso dizer para vocês que eu verei a tirania que existe em alguns países muito poderosos asiáticos sucumbirem diante do poder de Deus. Eu verei com os meus olhos. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas vai cair.
vai cair. O gigante vermelho vai cair. E eu creio que eu vou ver isso acontecer. E eu quero que você também acredite e peça para Deus te permitir ver, enquanto estiver em vida, o poder que Ele tem para mudar a história de uma nação. Amém? 15ª e última qualidade. Livro de Esther, capítulo 10, verso 3. Capítulo 10, verso 3. Todos os príncipes das províncias e os sátrapas e os governadores e os oficiais do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. O que está dizendo aqui para a gente, queridos? Essa última qualidade, ela é uma qualidade que acaba sendo uma profecia, onde eu posso profetizar para vocês que vocês serão uma geração de prosperidade. Vocês serão homens e mulheres prósperos. A 15ª qualidade é saber que nós seremos, e nós já podemos ser hoje, uma geração próspera, não somente financeira. Nós podemos e seremos uma geração que vai trazer prosperidade intelectual, prosperidade emocional, prosperidade espiritual para as pessoas ao nosso redor. E também a prosperidade financeira, porque ela é a menor de todas, mas ela também é necessária. Então, a qualidade, a 15ª qualidade é você saber usar a prosperidade, principalmente a financeira, para que você possa ser também próspero nas outras áreas, tão importante quanto as finanças. Você precisa compreender, para a gente encerrar, que o papel de liderança de Esther e o papel de estrategista de Mordecai, os judeus eles puderam se defender naquela época, e os judeus, a Bíblia fala que eles mataram 75 mil homens. Judeu é um povo de guerra, queridos. Nós estamos vendo isso hoje acontecer. O judeu é um povo de guerra e eles sabem guerrear. Porque junto com eles tem o poder de Deus. E eles comemoraram a vitória por 2 dias. Aí surgiu a festa de Purim. Então a festa de Purim, ela vem em comemoração, foi uma festa decretada e ordenada por Mordecai e por Esther para comemorar a salvação do povo judeu. Mas a salvação do povo judeu veio através de derramamento de muito sangue, porque eles tiveram que guerrear. E nós estamos vendo isso hoje acontecer na nação de Israel contra o Irã, onde o povo de Israel está precisando se defender. Ele conseguiu um aliado forte, mas ali é uma defesa contra a existência do povo judeu. Porque sim, eu creio, o que eu vou dizer não é público, e eu não tenho confirmação e nem estou preocupado em ser verdade ou mentira, isso que eu vou te falar, mas é o que eu sinto. Então, espiritualmente, o que eu sinto é que sim, assim como Mordecai descobriu que existia um plano, né, de eliminação, de genocídio contra o povo judeu, hoje alguém descobriu um plano para exterminar o povo judeu que vinha do Irã. E sim, Deus levantou um homem chamado, o americano, não me fugiu o nome do presidente agora, presidente americano para ser, e o também Netanyahu levantou 2 homens para poder fazer o quê? Cumprir o plano que Deus tem para aquela nação, de não ser exterminado. Então não duvidem que Deus continua agindo, usando as pessoas, entregando um propósito que é dele para elas. Essa guerra não é à toa. Essa guerra está existindo porque é um plano de Deus para manter o povo judeu a salvo. Não, não se esqueçam disso. Quem tem acesso ao Brasil Paralelo poderia assistir o documentário From the River to the Sea, ou seja, do rio ao mar, e entenderão que o que eles querem é exterminar o povo judeu.
do rio ao mar pertence ao Estado Islâmico, ou pertence ao povo que não é o povo judeu. Então, do rio ao mar, onde está Israel, não é deles, na concepção deles. Então, esse é o ponto que nós precisamos entender. O que nós precisamos fazer é clamar a Deus para ter essas 15 qualidades e entender que nós precisamos obedecer a Deus. E o mais importante para a gente encerrar, Deus trabalha no tempo e nas estações. Hoje, o que a gente mais vê é uma geração, e nós nos incluímos nisso, tá? Porque não é só os mais novos que têm, que sofrem da ansiedade. Nós estamos passando por uma epidemia de ansiedade. Isso é o que eu quero dizer. Isso não significa que é só nos mais novos, não, porque a gente vê muitos idosos ansiosos. Então, a epidemia de ansiedade, ela entrou com muita força dentro da nossa geração, dentro do nosso mundo como um todo. E muitos de nós querem resultados imediatos. E a gente foca muitas vezes nas formas humanas do sucesso. Então, o que você precisa compreender é que Deus faz no tempo dele e na forma dele. É como eu disse para vocês, a rainha Esther, ela demorou 4 anos para assumir o reinado. E ao mesmo tempo, se você olhar para a Bíblia, o reinado da rainha Esther durou no máximo 13 anos. A Bíblia não fala o que aconteceu com ela. A Bíblia não fala se a rainha Esther morreu ou ela foi assassinada ou ela teve que fugir. Não fala se ela teve filhos com o rei Xerxes. Não fala sobre nada da geração que surgiu depois dela, mas sim fala que ela foi um instrumento de Deus usada para poder salvar o povo judeu. Ela foi sim um instrumento poderoso que Deus usou para poder colocar a salvação do povo judeu e a manutenção do povo judeu que até hoje está aí. Então nós precisamos compreender que muitas vezes você não vai aparecer, a tua história não vai nem ficar para a posteridade, mas o que você faz nessa vida ecoa na eternidade, ecoa no futuro, ecoa lá na frente e pode sim mudar a história de uma humanidade como um todo. Amém? Eu quero encerrar te dando uma oportunidade. Se essa palavra falou com você profundamente, e você sabendo que a última das nossas qualidades é saber lidar com a prosperidade, eu quero que você, neste momento, feche seus olhos e pergunte para Deus, para que eu possa adquirir todas essas qualidades, para que eu possa ter, principalmente, a última qualidade, que é saber lidar com a prosperidade. Qual é a semente que eu preciso lançar agora para que isso possa ser uma realidade na minha vida? Feche seus olhos nesse momento. Enquanto eu vou orar, você pergunta para Deus: qual a semente que vale uma intimidade profunda com Deus, uma sabedoria profunda com Deus, para que você possa lidar com a prosperidade de uma maneira sobrenatural? Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero neste momento, Pai amado, abençoar a vida de cada um dos teus filhos. Abençoar e já agradecer, ó Pai amado, a cada oferta colocada aqui. Para que neste momento, ó Pai amado, cada real colocado dentro deste gasofilácio, ó Pai, possa ser uma semente que vá prosperar a 30, 60, 100 por um e ainda a 800 por um. Senhor, em nome de Jesus, que cada um aqui, ó Pai amado, possa ter a convicção de que nasceu para ser líder, de que nasceu para poder fazer a tua obra completa dentro do seu rol de influência e que nasceu para poder aumentar significativamente o seu rol de influência. Pai, em nome de Jesus, entrega sabedoria, entrega estratégias, entrega para cada um deles, ó Pai amado, aquilo que eles precisam para poder caminhar e subir os níveis que o Senhor quer que eles subam. Pai, nós declaramos neste momento um aumento sobrenatural das finanças do teu povo, ó Pai, que eles possam viver uma experiência sobrenatural nas finanças e que eles possam, ó Pai amado, entender que esse sobrenatural de aumento financeiro não é só para o deleite deles. Sim, é para o deleite, para aproveitar, mas também para poder entregar aos órfãos e às viúvas aquilo que lhes pertence. Pai, em nome de Jesus, declaro sobre a vida deles um tempo de abundância, um tempo de prosperidade,
que haja a bonança, Pai amado, que a guerra cesse. Pai, assim como tu fizeste com vários reis, onde não houve guerras, eu quero te pedir agora, Pai amado, que tu estraga a bonança para cada um dos teus filhos aqui dessa sala, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém. Glória a Deus. Coloca um louvor aí enquanto isso. Só interrompe a gravação para a gente não ter bloqueio. Enquanto isso, você faz a sua oferta, o seu dízimo. E aí depois eu passo a palavra para a Flávia para entregar os avisos e os recados. Bom dia para quem eu ainda não vi. Queridos, temos trabalho pela frente, hein? Temos trabalho pela frente. E como o João colocou, acho que é o que mais pega essa questão da ansiedade, né, do tempo, do quanto a gente realmente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Falando um pouquinho do evento que a gente participou essa semana, foi quinta à noite, sexta o dia todo e sábado pela manhã. A gente estava numa turminha boa ali da companhia de Daniel. Quero agradecer demais a quem aceitou o convite, né, o desafio de estar ali com a gente. Eu creio que é um tempo de expansão. E eu vou falar uma coisa para vocês, queridos. Quem estava lá, acho que talvez possa falar até melhor. Existem convites que chegam até as nossas vidas que a gente não deve abrir mão. Porque as relações que a gente faz, as conexões que a gente faz, os insights que a gente recebe da parte de Deus, às vezes é aquela chave que estava faltando ali na fechadura para girar e realmente colocar você em um novo nível. Eu posso dizer para vocês que eu fui muito impactada pelas reflexões, né? Eu comentei, acho que... Não sei se foi a Dani que estava do meu lado na hora, a Cibele, uma das meninas que teve uma americana, a Cristina, que ela deu o depoimento dela e que aquilo mexeu muito comigo, porque ela falou que há 3 anos atrás ela não respirava, né? Ela passou por um momento que ela não respirava. Do dia para noite, eles perderam o genro num acidente, né? O genro tinha 25 anos, ele morreu, deixou uma filhinha. 2 ou 3 meses depois, ela perdeu o filho com 22 anos, que morreu dormindo, causas naturais. 6 meses depois, ela perdeu o marido. E no final daquele ano, a indústria deles pegou fogo e eles perderam tudo. E ela estava ali, de pé, não só de pé, um poder, uma unção, uma manifestação de Deus, glorificando a Deus por conta de tudo que ela tinha passado. E o que ela disse muito forte é que é justamente nessas horas que a gente entende a manifestação do poder de Deus. Que te mantém em pé, que te mantém viva e que te mantém adorando, louvando, porque talvez ela teria todos os motivos para questionar Deus. Deus, como assim? Você tirou meu genro, então deixou a minha filha viúva com uma bebezinha de colo, bem dizer. Aí o senhor tira o meu filho. Aí você tira meu marido, ela era casada há 30 anos. Depois você tira o meu sustento, que era a indústria que eles tinham. E ali é onde ela entendeu que realmente Deus é soberano nas nossas vidas. E que quando Ele quer, queridos, aí entra o que o João falou. Quando Deus tem um plano, Ele vai cumprir o plano. E a gente precisa parar de querer ser o centro do plano de Deus. Nós somos peças, nós somos instrumentos. O plano de Deus vai ser executado, você queira ou não. Então facilita o processo, né? Facilita o processo. E olhar para aquela mulher e ver a forma como aquela mulher estava ministrando, a maneira como ela estava falando de Deus, eu falei para o João, João, minha vontade, de verdade, gente, de verdade, minha vontade, depois que eu vi a palavra dela, foi pegar minha mochila e voltar para casa. Porque eu falei, Deus, o que eu estou fazendo aqui? No sentido de que, às vezes a gente está pedindo tantas coisas. A Ana falou sobre isso ali no insight que ela colocou na companhia de Daniel. Às vezes a gente só está pedindo. Eu falei, gente, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Então eu não tive coragem de pedir nada para Deus nessa conferência.
Eu me senti assim, tipo, eu não preciso pedir nada, porque Deus, ele sabe que, na verdade, a gente precisa. Nós fazemos parte de um plano e talvez a nossa única oração precisa ser: Deus, que eu possa ajudar o Senhor a cumprir o plano e não te atrapalhar. E eu acho que dentro de todo esse processo, o que a gente aprende muito com o livro de Esther, com essa reflexão de Esther, é como eu posso ajudar Deus a cumprir o plano dele e não ser uma pedra de tropeço no caminho de Deus para que o plano aconteça. Amém, amados? Queridos, eu quero agradecer muito cada um de vocês, quero agradecer aos nossos visitantes, dizer para vocês que eu vou mandar vocês para uma salinha. O João, junto com a Mirella e junto com a Roberta. Cadê a Roberta? Roberta foi embora? Ah, não, a Roberta é aqui. E junto com a Roberta, vocês vão rapidinho para essa salinha, tá bom? Vai ser um tempo rápido, ali só de uma oração, né? De boas-vindas um pouco mais estruturado, vamos dizer assim. Mas é coisa de 5 minutos, tá bom? Eu vou abrir aqui e aí os outros ficam aqui ainda comigo. E aí, queridos, para quem ficou aqui, eu quero lembrar vocês, a gente tem a nossa festa, acho que é o recado que eu precisava dar para vocês. A gente tem a nossa festa de Páscoa, a gente realmente vai fazer a festa de Páscoa lá em Ponta Grossa, tá? Eu até falei com a Thaís, Thaís, foi uma falha minha não ter comentado isso para que você pudesse falar com os coordenadores, né? Ela tomou a decisão de fazer a reunião com os coordenadores na segunda-feira passada, né? E eu comentei com ela depois, lá quando a gente estava na conferência dos Filhos do Fogo, e a gente comentou, né, que a gente teria os nossos cultos presenciais, pelo menos um culto presencial por mês. A Malena, ela me chamou e ela falou, Flávia, eu acho que é importante vocês continuarem rodando com as festas em outros lugares que não seja só apenas na sede em Campinas. Porque vocês são uma igreja de núcleo. Vocês têm núcleo em outros lugares, né? Embora a Sarina e o Juliano Panza tenham vindo de Ponta Grossa, né, para Sorocaba, mas a gente tem outra família que entrou agora na companhia de Daniel de Ponta Grossa, que é o Eliseu e a Cris, né? Então a gente tem um núcleo em Ponta Grossa, a gente tem uma história em Ponta Grossa, a gente tem uma base em Ponta Grossa. E a gente já faz 1 ano e meio que a gente não faz nada em Ponta Grossa. Porque a última festa que nós fizemos em Ponta Grossa foi a festa de tabernáculos, não do ano passado, mas do ano retrasado, foi de 24, né? Então isso Deus falou muito forte no meu coração. E como a Thaís, ela realmente se colocou à disposição para estar à frente da festa, para realmente fazer o que precisava, né? Vocês sabem a dificuldade que é para a gente organizar uma festa como essa. Então, eu falei, sim, Thaís, né? E eu acho mais do que justo, já que você está encabeçando todo esse movimento, que você possa fazer, vocês possam fazer a festa aí em Ponta Grossa. Então, queridos, eu quero convidar vocês. Ai, Flávia, é desafiador. É assim como é para mim e para o João. Tá? Também é desafiador para nós. A gente também vai ter que se organizar. Vai ser no feriado de Tiradentes, que é dia 21. Então, vai ser no dia 19, que é no domingo, Carol. Tá? 19/4, tá? Eu sei que é desafiador para todo mundo, gente. Para todo mundo. Se for pra gente dar justificativa, ó, só para vocês terem uma ideia, o João, ele tinha saído segunda-feira de casa. Ele chegou na sexta, era 6, 7 horas da noite. Ele, como disse a Mel, ele literalmente, ele tirou a roupa suja da mala, colocou uma outra troca de roupa limpa e foi para São Paulo. Eles chegaram em São Paulo na sexta-feira, 10 horas da noite. Então, desafios todos nós temos, entendeu? A minha agenda, a agenda do João é super, né, corrida, mas é propósito. É a gente entender qual é o propósito. E a festa de Pêssah, queridos, eu não preciso dizer para vocês, né? É aquilo que eu sempre falo no meu coração. Para mim, a festa de Pêssah, ela é a festa mais importante, porque é a festa da libertação do povo do Egito. Então, a gente precisa celebrar essa festa,
porque ela é um marco onde nós estamos declarando a Deus, nós estamos declarando aos céus, à terra, de que nós não somos mais escravos, mas fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que foi vertido na cruz do Calvário para cada um de nós. Amém? Então, gente, vamos se organizar, fazer caravana, né? A Thaís abriu as portas lá, eu vou ficar na casa do meu irmão, então sobra mais espaço, né? Para que tenha espaço lá na casa da Thaís. Tem a casa da Cris, do Eliseu também. Vamos nos organizar, porque eu creio que vai ser um mover sobrenatural. E a importância de realmente nós também prestigiarmos os nossos irmãos que estão tão distantes, né? E dizer para eles também que nós temos uma aliança com eles, que eles não estão sozinhos, que eles estão também cobertos, né, pela companhia de Daniel. Amém? Por conta disso, a gente entendeu, né, por conta de toda essa dinâmica, que nós não vamos fazer o culto presencial agora em abril aqui em Campinas, tá bom? A gente tem dia 18 de março, a nossa primeira célula que vai acontecer, que é numa quarta-feira. Eu só preciso alinhar certinho com as meninas o horário, que acabou que a gente não fechou o horário ainda, né? A gente precisa ver se faz às 19 ou às 19h30, pra gente poder divulgar. E lembrando que no dia 17, nós temos a Masterclass do MBA, queridos. Então, eu quero convidar e convocar vocês para que todos estejam presentes, para que vocês possam divulgar isso também para né, as pessoas que vocês conhecem, porque vai ser realmente onde a gente vai trazer todos os detalhes de como realmente vai acontecer o MBA, porque o MBA ele começa também já em abril, tá bom? Então, são muitas emoções, muito trabalho pela frente, mas eu creio que Deus tem nos chamado para esse tempo. E ontem foi muito forte, porque em um determinado momento a gente estava conversando com algumas pessoas ali no evento, né? E uma das coisas que foi falado, né? Que esse é um ano de posicionamento, né? E aí nós saímos do evento e corremos, que a gente foi pro casamento da filha do Pércio, da Yasmin e do Bernardo, o Pércio e a Thalita, ali em Itu, né? Fomos nos arrumando no meio do caminho, assim. Pegamos uma baita de uma chuva, né, Pércio? Meu Deus, como choveu! Mas o casamento deles foi lindo demais. A gente viu, assim, a unção, a presença de Deus ali. E aí nós acabamos sentando ali com Israel e com a Arícia, que eles são os líderes da Thalita e foram para fazer o casamento, né, da Yasmin e do Bernardo. E em um determinado momento, a gente sentado ali com o Israel, ele tornou a falar. Ele falou assim, esse é um ano de posicionamento. Eu falei, meu Deus, Deus realmente vem confirmando, assim, algumas coisas. Então, queridos, eu quero dizer para vocês, não é tempo de retroceder, não é tempo de arrumar desculpas, né? Mas é tempo de nós nos posicionarmos diante de tudo aquilo que Deus está fazendo nas nossas vidas, de tantas bênçãos que o Senhor tem nos entregado e do quanto a gente precisa reverter isso para o reino de Deus. Amém? Quero agradecer muito a vocês e desejar que Deus abençoe muito a semana de vocês e que realmente vocês tenham aí uma semana extraordinária. Amém? Pai, nós queremos te louvar, Senhor. Obrigada por esse tempo, obrigada por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigada porque as tuas palavras, as tuas promessas vêm se cumprindo a cada dia mais. Nós te louvamos, Senhor, porque nós podemos sentir, ó Deus querido, em cada mover, Pai, em cada conversa, em cada conexão, uma unção diferente, Pai. Algo diferente que o Senhor tem nos marcado, algo diferente para o qual o Senhor tem nos chamado. E o que eu te peço, Pai, nessa manhã, quando nós estamos encerrando essa celebração, é que o Senhor continue a colocar em nós esperança, coragem e ousadia, para que possamos fazer aquilo que nós já sabemos que precisa ser feito. Que tenhamos uma semana extraordinária na tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amados? Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, uma semana extraordinária.